E aí, beleza? Bom, então agora vamos dar continuidade ao desenvolvimento aqui do nosso site do Facebook, tá? Na última aula, o nosso sistema ele ficou só feito a parte estrutural mesmo, só o HTML, e tá dessa forma aí como vocês podem ver na tela. Mas agora nós vamos aplicar os estilos CSS. Nós vamos começar a deixar essa tela bem mais a cara do site do Facebook, que é esse aqui que a gente já mostrou nas últimas aulas. Bom, então vamos lá, vamos abrir nosso Visual Studio Code. Para desenvolver código CSS, vocês já aprenderam que você pode colocar ou numa tag style, ou você pode referenciar com um link assim que nem eu fiz aqui. Porém, é necessário que você crie também este arquivo e esta pasta. Então, só referenciar não vai funcionar. Vem aqui, cria uma pasta, CSS. Aqui eu estou fazendo um processo inverso. Primeiro eu criei a pasta, depois eu criei o link de referência, que é o jeito ideal. Agora, nessa forma aqui, eu já criei esse link, essa tag, e agora estou criando a pasta. Você pode fazer a ordem que você quiser, tá? Só que só vai funcionar se tiver os dois. Então, clico aqui, login.css. Poderia deixar index.css também, tanto faz. Entro aqui dentro do meu código CSS e vou começar a fazer alguns estilos. Lembra que eu falei? Quando você quer estilizar, por exemplo, um botão, você coloca button, abre chaves e aqui dentro você coloca todos os estilos relacionados a este botão, certo? Beleza. Porém, se eu quero estilizar todos os elementos de uma página, eu coloco um asterístico. E isso vai fazer com que todos os elementos recebam esse estilo. Por exemplo, posso colocar aqui um estilo de cor vermelha, todos os elementos, botão, input, texto, tudo vai ficar vermelho. Ninguém nunca faz isso, né? De cor não é comum. Mas existem alguns códigos que a gente pode colocar para todos os elementos. Por exemplo, por padrão, cada elemento, botão, texto, ele tem uma margem definida. Nós podemos zerar ela porque nós queremos controlar qual elemento vai ter quanto de margem a gente achar necessário. Então, por padrão, existem também algo que a gente chama de espaçamento interno. Então, uma caixa, por exemplo, uma caixa no HTML, uma div no HTML, ela tem a sua largura e sua altura, tá? Só que, se você colocar uma div do lado da outra, ela vai ficar colada, porque ela não tem margem nenhuma. Se você aplicar uma margem de 5 pixels na div da direita, por exemplo, ela vai distanciar 5 pixels, tá bom? E o que é a margem interna? A margem interna é o seguinte, ao invés o paging, né, que a gente fala, ao invés de você colocar por exemplo, se você coloca um paging de 5 pixels, ao invés dele distanciar 5 pixels de fora, né, em relação uma a outra, ele vai distanciar de dentro, ou seja, você vai começar a construir códigos a partir dessa distância que você definir ali em espaçamento interno. Semelhante àqueles cadernos de arte quando você estudava na escola, que tinha aquelas margens internas, elas eram tipo umas réguas, sabe? Aquilo é o paging. Você começa a desenhar dentro daquele caderno, porém você não desenha naquela margem interna, né? Aquilo lá é o paging dentro de uma caixa, de uma divisão, tá bom? Então, alguns elementos também, por padrão, vêm com esse espaçamento definido. Eu quero colocar 0. E aí, existe dois caras aqui, que eu não vou explicar agora, para não ficar confuso. Que é o outline, eu vou colocar ele como 0 pixels. E o box sizing border box. Este cara aqui. Tá? Depois eu vou fazer uma aula explicando o que são, principalmente esse cara aqui, tá? E melhorar para vocês a explicação do page, tá? Mas o que vocês precisam saber é que alguns elementos, eles têm alguma margem definida ou algum espaçamento interno dentro deles,
E agora nós zeramos isso, tá? Se a gente voltar aqui no site, vamos ver se mudou alguma coisa. Alguma coisa deve ter mudado, ó. Pode ver que tá tudo junto agora, ó. Não tem mais espaço, tá tudo junto, ó. A gente tirou os espaçamentos internos, as margens, ó, o botão da nossa lista. Beleza. Tá bom. Agora, então, vamos começar a estilizar algumas coisas que são bem chamativas, vamos dizer assim. Primeiro, o nosso body, né? Então, eu venho aqui, coloco body, que é aquele elemento total que aqui, ó, pra vocês entenderem aqui de novo, né? Que eu já tinha explicado. O body é tudo isso daqui, ó. Tudo que está dentro do body. O body ocupa o fundo de tudo que você colocar como elemento dentro dele, tá? Geralmente ele vai ocupar toda a tela aqui. Mas aí você precisa definir uma altura. Lembra no vídeo de explicação lá entre você colocar um código dentro do outro, você colocar um embaixo do outro? Lá eu expliquei que quando você coloca dentro do outro, ou seja, todo o código que a gente está desenvolvendo aqui, ó, ele está dentro da tag body. Ou seja, a gente está colocando tudo dentro do body. E a altura do body, por padrão, ele vai ser a altura que os elementos que estão dentro dele possuem. Então, mas você pode definir uma altura como 100% da sua janela. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu volto aqui no código, pego o meu body. Primeira coisa que eu vou fazer é mínimo de altura, 100 VH. VH é a tela, é o tamanho da janela. Então, no mínimo, ele vai ter 100 VH. Beleza, agora eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso transformar o body em uma divisão flexível. Então, para isso, eu coloco display flex. E os elementos que estão dentro do body, eu quero alinhar eles em forma de coluna. Ou seja, tudo que eu colocar dentro do body, ele vai ficar um embaixo do outro. Mas aí você me pergunta, mas Júlio, você não falou que sempre quando você coloca um código, uma tag e outra embaixo dela, ele não vai ficar por padrão um embaixo do outro? Vai. Mas quando você transforma numa divisão flexível, o comportamento muda, fica um do lado do outro. Tá? Então, para você falar que ele vai ficar um embaixo do outro, você coloca a direção do flex como coluna. Tá? E aí um embaixo do outro. Beleza? Quando eles estão um embaixo do outro, eu não quero que, como o body ele vai ocupar a janela inteira, eu vou colocar ali um embaixo do outro e por padrão eles vão ficar todos à esquerda. Né? Eu quero que eles fiquem todos ao centro. Né? Eu quero que fique um embaixo do outro, mas centralizado. Então eu venho aqui, coloco um align items, os itens centralizados, centro. Beleza, e agora eu preciso pintar o fundo do body com esta cor aqui, ó. Background color, esse hexadecimal aqui, tá? As cores, elas podem ser escritas tanto assim quanto assim, tá? Isso é o hexadecimal. Você não precisa decorar, o Visual Studio Code ele mostra aqui, ó, você pode selecionar a cor, ó, e ele vai colocando o hexadecimal para você. Então, ninguém decora isso aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é só... Você pega na internet, você vê numa busca no Google, paleta de cores, vê qual que é o hexadecimal. E aqui tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, red, blue e green. Esses dois itens aqui representam a quantidade de vermelho, por exemplo. Então, se colocar 99, ele vai aumentar o vermelho. Aqui a quantidade de azul, então 0 azul. E aqui a quantidade de... Não, na verdade, aqui é a quantidade de verde e aqui é a quantidade de azul. Então, se colocar 0, 0, ele deve ficar vermelho, tá? Então, os dois primeiros itens são relacionados ao vermelho, né? O red. O segundo ao verde, green. E o terceiro, aqui essa terceira dupla, ao azul, tá bom? Então, vamos lá. Volta aqui.
deixo esta cor aqui. Tá. Vamos ver como está ficando aqui. Se a gente entrar aqui, ó, já ficou tudo centralizado, um embaixo do outro igual estava, né? E o fundo já ficou bem parecido com aquele fundo do Facebook, né? Ó, a cor é igual, tá? Então, para essa aula não ficar muito grande, como eu falei, a parte que pega aqui no site é a questão do CSS mesmo, então vai ser mais de uma aula. Eu vou finalizar essa aula por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade no desenvolvimento CSS.